Atos é que conta a conversão de Saulo de Tarso. Saulo, no capítulo 8, nós falamos sobre a morte de Estevão. Ele foi o mandante, porque naquele tempo a Bíblia fala que eles colocaram as culpas de Estevão nos pés de Saulo. Isso indicava que ele era o responsável pela morte de Estevão. E agora que no capítulo 9, Saulo, ele estava com o coração dele cheio de ódio pela igreja. Então ele pediu uma carta, um documento, para que ele pudesse avançar no seu intuito de perseguir os cristãos. E aí então, quando ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Veja bem, quando a pessoa persegue a igreja, na verdade é Jesus que ela está perseguindo. Quando alguém persegue você por causa da sua fé em Jesus, na verdade é Jesus que ela está perseguindo. Mas nós vamos ver aí a salvação deste homem. E mais na frente nós vamos ver que de perseguidor ele se torna perseguido. Então o versículo 1 fala: lembrando a você, não esqueça de pegar sua caneca com água, tá bom? Para no final fazermos o ato profético. Então Atos 9:1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, as conduzisse preso a Jerusalém. Olha o intento dele. E o versículo fala 3, que indo ele a caminho de Damasco, subitamente o cercou com resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então perguntou: quem és, Senhor? E o Senhor Jesus fala com ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. E olha, Jesus diz assim para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Olha, o Saulo, ele era fariseu, um dos grupos religiosos mais radicais entre os judeus. Ele estudou com Gamaliel, um dos mestres da lei mais notáveis de sua época. E Saulo foi considerado um aluno exemplar. Então, embora fosse extremamente zeloso com a lei mosaica, Saulo ainda não havia recebido a revelação de fé. Só que agora ele cai do cavalo e ali então ele teria a revelação de fé. Você vê que ele reconheceu a voz de Jesus. Ele logo fala: quem é, Senhor? Glória a Deus. A voz do Espírito Santo. Ele era um aluno exemplar de Gamaliel. Não tinha tido experiência de fé. Mas quando Jesus fala com ele, ele
entendeu que era a voz de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quem convence o pecador é o Espírito Santo. E ele pergunta a Jesus: que queres que eu faça? Aquele pecador que perseguia os cristãos, que na verdade era Cristo. Ele pergunta a Jesus: que queres que eu faça? Então, todo orgulho e toda prepotência de Saulo caíram por terra diante da magnífica revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso também nas suas palavras, que não tinham mais o tom de arrogância de antes. Que Paulo era arrogante, ele ia para cima para matar mesmo, ele era colérico, temperamento dele, temperamento bravo. Grande parte das pessoas que matam são coléricos. Então ele já não era que após encontrar com Cristo, ele já não era aquele homem que fazia prevalecer a sua própria vontade, pela força. Pelo contrário, com o espírito humilhado e com o coração contrito, reconheceu a soberania de Jesus. Então que você possa deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Há muitas pessoas que às vezes vão para a igreja, aceitam Jesus, convertem, mas nunca se nota uma mudança na vida dela. Quantas pessoas são crentes, evangélicos, estão na igreja e às vezes é uma vida de arrogância, de prepotência. Gente, não pode. Você vê que Saulo ele era arrogante, ele era prepotente, ele amava a religião dele, a ponto de matar, perseguir os cristãos. Ele estava agora com uma carta que dava a ele autoridade para matar todo mundo. E é nessa hora que ele cai do cavalo e Jesus fala com ele. Ele reconhece que era Jesus e agora ele já muda, já se torna um homem humilhado. E ele diz: o que tu queres que eu faça? A partir daquele momento, ele iria andar agora sobre a ordem de Jesus, sobre a direção de Jesus, sobre a direção do Espírito Santo. O que queres que eu faça? Então, nessa manhã, o que Jesus manda eu te dizer? Como está seu coração? Quem é você? Você é orgulhoso? Você é uma pessoa de dura serviço? Você é brabo, como diz o interior, você é brabo, você é braba. Não é? Você é um homem, você é uma mulher de espírito forte, espírito bravo. Ninguém manda em mim. Deixe Jesus dirigir sua vida. Pegue sua caneca com água. Querido Espírito Santo, nós estamos diante dessa palavra. Um homem duro, um homem bravo, um homem colérico, um homem matador de cristão, agora cai por terra, tem um encontro contigo, reconhece que tu és Senhor e agora diz: que queres que eu faça? Aquele homem de dura serviço, religioso, mas agora estava a serviço do Senhor, estava pronto para te servir, desejoso de te servir. Eu estendo as minhas mãos para abençoar aqueles que estão ao vivo agora nessa live. E abençoar aqueles que no decorrer do dia vão ouvir essa palavra. Que o teu Espírito Santo faça uma obra na vida de cada um. E que cada um possa, ao ouvir essa palavra, dizer: Senhor Jesus, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça nesse momento
de tribulação que vive a nossa nação e não sabemos o que vai dar. Nesse momento, ó Deus, onde o Covid ameaça querer voltar e, consequentemente, haverá perdas, mortes, angústias, aflições, choro. Não sabemos quem ele vai alcançar e atingir desta feita. Então, meu Deus, esta é a minha pergunta. O que queres que eu faça? Pode beber água. Meu querido, minha querida, eu vou me ajoelhar agora para orar. E essa vai ser minha oração. Quero falar com o Espírito Santo nessa manhã. O que queres que eu faça? Quando começou a pandemia, há quase 3 anos atrás, eu perguntei o que o Senhor queria que eu fizesse. E Ele mandou fazer. Você vai levantar cedinho para orar. Aproveita, faça uma live e entrega a minha palavra. E há quase 3 anos que nós estamos fazendo isso. Esse momento que a nossa pátria vive, é hora de a gente perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que Tu queres que eu faça como pai? O que Tu queres que eu faça como marido? O que Tu queres que eu faça como mãe? O que Tu queres que eu faça como teu filho e tua filha? Faça essa pergunta. O Espírito Santo de Deus ele vai dizer para você o que Ele quer que você faça. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos